Paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula. Você que é aluno da Faculdade Teológica CETAD, nós vamos aí para mais uma aula nesta oportunidade sobre a nossa última aula de missiologia. Então, se prepare, esteja conosco nessa aula, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos iniciar aí a nossa matéria de missiologia. Tá aí os irmãos que já estão online, Deus os abençoe grandemente. Vamos aí para esta aula abençoada aí. Seja muito bem-vindo para estar conosco. Se não iniciou, deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Vamos iniciar. Pai do Senhor, meus irmãos que já estão online. Mais uma vez estamos aí pronto para mais uma aula aí. Meu amado irmão, você está no curso básico de teologia, tá? Essa matéria é a matéria de missiologia e esta é a nossa última aula que nós vamos estar gravando desta matéria. Que Deus abençoe sua vida, muito bem-vindo a mais essa aula. Eu sou o pastor Gilmar, presidente e diretor da Faculdade Teológica CETAD, e estamos aí na nossa quinta aula de missiologia, aula de encerramento. Já falamos aqui bastante sobre introdução de missiologia, falamos sobre a missão, qual é a nossa missão, falamos também sobre os missionários, sobre a vocação, e nessa aula nós vamos falar sobre o processo de aprendizado. Como se faz esse processo de aprendizado para o missionário. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aí e que você possa continuar conosco nestas aulas. A próxima aula que nós iremos gravar será a matéria de número 22, tá? Essa matéria de número 22, missiologia, hoje estamos encerrando esta matéria e a nossa próxima matéria é ética cristã. Não perca a próxima matéria de ética cristã. Tenho certeza que você será abençoado por Deus através dessa matéria. Depois a matéria de número 24, que é a matéria final, que faz parte da grade do nosso curso básico de teologia, é religiões comparadas, e nós iremos falar um pouco sobre as religiões. Então, faltam aí duas matérias para nós encerrarmos as gravações das videoaulas, e temos aí um material muito grande, muito composto, material bacana para você estar aprendendo a palavra de Deus. Se você não assistiu às outras aulas e caiu aqui de paraquedas nessa aula, assista às outras aulas para que você possa entender melhor acerca aí do nosso curso, tá bom? Já está conosco Ângela Leite, suas aulas excelentes. Estou estudando Cristologia, estou amando. Deus abençoe a nossa irmã Ângela. Continue firme, irmã, estudando, se aprimorando cada vez mais e que Deus possa nos dar graça para continuarmos esse trabalho para com os irmãos, tá? Que Deus abençoe aí a nossa irmã Ângela, que deu esse parecer, esse testemunho para nós aqui. Bom, meus amados irmãos, nós vamos aí já entrar na nossa aula, tá bom? Então nós vamos aí para o nosso quadro, que nós sempre usamos aí, e nós estamos aí na nossa aula de missiologia. Hoje a nossa quinta aula, processo de aprendizado. Vamos falar um pouco sobre esse processo de aprendizado, porque vamos falar um pouco também sobre como escolher, quais são as características na escolha de um missionário ou de um homem de Deus. Então, nós vamos falar sobre isso aí. Nosso irmão Anailton Soledade, boa noite, a paz do Senhor. Marcelo Oliveira, eu aprendo muito com as suas aulas. Está aí os irmãos testemunhando. Pastor Jailson Silva, meu pastor, me abandonou. Deus abençoe, pastor Jailson. Não abandonamos, não, viu? Ainda vou aí para Guarulhos. Nós estamos com um probleminha aqui no nosso veículo, mas logo, logo vai estar resolvido. Nossa irmã Quitéria, que está conosco, graça e paz. Deus abençoe, irmã Quitéria. Vamos aí participar de mais essa aula aí. Feliz por ver o senhor de volta com todo o vigor. Glória a Deus. Temos que continuar, né, irmãos? Vamos em frente, como diz o ditado do mundo, vamos em frente, que atrás vem gente. Meus amados, que Deus os abençoe. Vamos então para a nossa aula, processo de aprendizado, missiologia. É o que nós iremos
falar nesta oportunidade. Então vamos aí à nossa aula abençoada aí. Que está aqui? Peraí, que deu um pane aqui. Ah, tá aqui, que já estava. Missionário e o processo de aprendizado. Esse é o tema, tá? Aqui ao vivo. Só acontece essas coisas comigo, irmão. É gravar ao vivo. E eu não quero editar, eu quero pôr aí ao vivo mesmo, para os irmãos verem que ninguém é perfeito. Quando você vê essas aulas, esses vídeos, camarada muito perfeito, irmão, pode ter certeza, já erraram muito. Principalmente quando dá aqueles cortes, né? A pessoa está falando e dá um corte, pode ter certeza que ele errou alguma coisa ali e deu corte. Mas eu gosto de gravar aí para os irmãos me conhecer do jeito que eu sou mesmo. Nós não maquiamos nada aqui não, tá? Então vamos lá. Missionário e o processo de aprendizado. Tudo na nossa vida, meus irmãos, tem um processo, tá? Tudo que você vai fazer é um processo. O que é o processo? O processo é aquele período de tempo em que você vai ter um ensinamento, é aquele momento em que você vai se desenvolver de uma certa maneira ou de outra maneira. O processo é o que envolve tudo aquilo que você está vivenciando, aprendendo, dimensionando, realizando, praticando, tudo isso envolve, tudo isso é um processo. Nada nasce pronto. Até nós, quando nascemos, temos o processo de criação, processo de geração, processo de aprendizado, processo de aprender a falar, processo de começar a entender as coisas. Então, tudo é um processo. Então, nós vamos falar aqui sobre um processo qual também o missionário ele deve passar. Não é só chegar, eu sou missionário, eu vou fazer a obra, eu vou para o campo, tem igrejas aí enviando pessoas despreparadas. Então, cada um de nós temos um processo que nós temos que passar, um processo que nós temos que vivenciar, para depois aí entrarmos e realizarmos a vontade do Eterno. Até os apóstolos passaram por um processo, Jesus, o próprio Cristo, ao encarnar, ao se tornar homem, passou por um processo, ele não pulou as etapas, tá? Quando nós analisamos e estudamos acerca da vida de Jesus, nós vemos que Jesus não pulou etapas. Então é muito importante, você que é o explorador da palavra, você que está aí conosco aprendendo a palavra na Faculdade Teológica CETAAD, que acredita no nosso trabalho, eu tenho uma palavra para você. Não pule o processo de Deus na sua vida, não tem como pular. Se procurar atalhos, vai gerar problemas e dificuldades maiores ainda. Aceite o que Deus está propondo para a sua vida e deixe Deus trabalhar da maneira dele. Temos que crer que Deus está a cada dia nos capacitando e nos melhorando para toda boa obra. Deus abençoe nosso irmão Nazário. Glória a Deus. Então, vamos começar aí com esse processo de aprendizado, tá? Graça e paz. Ilha Aula, Deus, Flávio Ferreira, Deus abençoe. Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos para a nossa aula. Na lousa aqui. Em vez de o professor ensinar tudo o que conhece, ele tem que ajudar o aluno a achar, usar e incorporar na vida as verdades práticas que podem levá-lo a crescer no conhecimento e na vida para o serviço do reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando eu estava preparando esta aula, eu sempre tenho em mente que um verdadeiro professor ele não coloca o conhecimento na sua mente. O verdadeiro professor, ele vai te ajudar, ele vai fazer com que o aluno, ele ache, ele use, ele incorpore na sua vida os caminhos e as ferramentas necessárias para que ele possa buscar a conhecer, a viver verdades práticas que podem levá-lo verdadeiramente ao crescimento do conhecimento. Existem muitas pessoas que decoram, nós sabemos quando
a pessoa tem conhecimento e quando ela decorou uma frase, decorou aí um livro, decorou um dizer, decorou uma melodia, decorou um texto, né? Então, o conhecimento, ele é além disso, a sabedoria, ela vai além disso. Então, o verdadeiro professor não coloca conceitos dele na sua vida. Por exemplo, o que eu quero fazer com você, aluno da faculdade, não é colocar na sua mente o que eu acho, o que eu deixo de achar. Muito longe disso. Eu não quero impor na sua mente o meu conceito de verdade. Negativo. Sempre quando eu vou ler a Bíblia, sempre quando eu vou dar aula, eu abro mão dos meus conceitos e nós nos apegamos naquilo que a palavra diz, naquilo que está dentro de um parâmetro de prática de verdade, de honra, de mérito e espiritual. Então você tem que entender que eu não estou aqui para poder colocar na sua mente um conceito que eu creio. Não. Eu estou aqui alargando a sua mente, desde o início do curso eu tenho falado isso, preparando a sua mente, preparando o seu intelecto, preparando a sua vida para que você desenvolva o conhecimento de Deus na sua vida. Então, você tem que querer buscar. Você tem que querer buscar, você tem que querer analisar, você tem que querer explorar. Por isso que eu digo que os nossos alunos não são turistas, mas são exploradores. Então, você tem que buscar essa exploração do conhecimento na sua vida. Então, o processo já começa aí. Por que eu estou falando isso? Porque o processo começa com a sua busca. O processo de aprendizado de um missionário começa com a busca dele para desenvolver aquilo que Deus lhe deu. Olha, se ele fosse conformar com o que Deus lhe deu e não buscar o aperfeiçoamento, ele não vai chegar e não vai entender o que Deus tem para a vida dele. Então é muito importante que você não seja só um turista, mas um explorador aí da palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, o preparo missionário deve ser o serviço. Então, o primeiro preparo missionário deve ser o serviço. Tá? Ou seja, você tem que pôr a mão na massa. Quando você pratica, quando você começa a trabalhar, você começou o seu preparo. Por exemplo, como eu vou preparar um diácono ao diaconato se eu não colocar ele para exercer o diaconato? Começar a exercer na prática o trabalho de atendimento, de suporte, de socorro. Então eu tenho que, como pastor, como líder, eu tenho que ensinar essas práticas para que ele, ao praticar tais habilidades, já vá se aperfeiçoando. Então, o preparo missionário já começa e deve ser o serviço. O preparo missionário já começa com ele exercitando o aprendizado para com o outro, para com o próximo e principalmente para com o próximo. Ouvinte esquecido não vai a lugar nenhum. Sede ouvintes praticantes. Então, o preparo missionário deve ser o serviço. O preparo também é fazer e ser, não somente conhecer. Então, quando nós falamos em preparo, você vai ter o conhecimento teórico. Né? Conhecimento teórico. Então, quando você passa a ter o conhecimento teórico, agora você tem que fazer e você tem que ser aquilo que você se propôs a ser. Então, se você se propôs a ser um cristão, e ser cristão é imitar a Cristo, então algumas práticas passadas que você veio a realizar antes de conhecer a verdade, à luz do Evangelho, você tem que abandonar. Você tem que abandonar essas práticas antigas. Você tem que abandonar esses vícios de práticas que eram antes de conhecer a luz de Deus. Então você tem que abandonar a sua prática, ou seja, o preparo também é fazer e ser. Então você tem que agora exercitar boas práticas na tua vida e tem também que ser essas práticas.
ser o exemplo e não somente conhecer. Então, aí começa o preparo. O preparo missionário já deve ser o serviço. Então, você já tem que colocar isso em mente na sua vida, porque o seu preparo já iniciou aí, né? Houve uma convocação, houve uma chamada e agora começa o preparo. 2, o preparo do missionário, o processo de aprendizado, também deve ser modelo e espelho dos alvos a serem atingidos. Então, se você, como missionário, missionário atuante, não como missiólogo, mas como missionário praticante, nós já falamos isso no início das aulas, a diferença de missiologia, missiólogo e missionário. Então, se você vai ser um missionário, então você deve ser modelo e espelho dos alvos a serem atingidos. Por exemplo, quando alguém olhava para Jesus, via em Jesus o espelho, via o modelo a ser seguido. Então, nós também, como propagadores da palavra, temos que ser esse espelho e alvo a serem atingidos. Então, quando alguém que você quer falar de Cristo para ele, você tem que ser um cristão autêntico e não um cristão ouvinte sem práticas cristãs, mas um cristão autêntico, com práticas cristãs, com uma linguagem sadia, sem palavras torpes, temperante, moderado. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Mas se você quer ser um missionário, se você tem essa chamada, comece a treinar os teus hábitos, comece o processo que vai te conduzir e vai te levar a ser um missionário de frutos para a glória de Deus. Além dos dons que vão te ajudar, ferramentas para exercer a chamada, mas também você precisa ter fruto que seja compatível com o seu modo de viver. Olha aí, se o alvo é levar o aluno a saber tomar decisões e resolver problemas com base na palavra de Deus, ele deve começar a fazer isso dentro do preparo. Então, no momento em que o missionário está sendo preparado, ele já deve aprender a tomar as suas decisões, a resolver os seus problemas com base na palavra de Deus. A palavra de Deus hoje, ela tem solução para todos os problemas, todas as dificuldades, todas as lutas, todas as fases da nossa vida estão pautadas na palavra de Deus. Hoje, se você é um estudante da palavra de Deus, você tem que aprender a recorrer à palavra e colocar na sua mente e aprender a resolver e tomar as suas decisões pela palavra, tá? Por exemplo, muitas pessoas tomam decisões e não oram, não jejuam, não consultam a Deus, não falam com o Espírito. A decisão é tomada pela sua própria natureza humana. E se você toma uma decisão, né, pela sua própria natureza humana, então você está propício a errar, porque você não está deixando que o Espírito de Deus te conduza nas suas decisões. Então, o preparo começa nesse treinamento de buscar ao Espírito, né? Tente fazer isso. Quando for resolver algo, ore a Deus, faça uma leitura do texto sagrado, tente ouvir a voz do Espírito, porque o Espírito Santo vai falar com você e você tem que ter esse sentimento espiritual, principalmente o missionário que vive pela fé, que vai passar por situações e que somente o Espírito Santo pode mover as circunstâncias ao seu redor para ele ser abençoado. Imagine você num terreno onde você não conhece ninguém, em um lugar em que você não tem a quem recorrer e você fica realmente dependente de Deus,
e eu já passei por essa fase de ficar totalmente dependente de Deus, e muitas pessoas que nos assistem têm esses testemunhos, têm essa passagem, têm esse período, esse processo, em algum momento da sua vida ficar totalmente dependente de Deus, e é nesse momento que você passa a conhecer o Deus que você serve. Então, o nosso alvo é levar o aluno a saber tomar essas decisões, a saber resolver esses problemas, está dentro do processo de aprendizado do missionário. Então, o missionário tem que saber quando ele deve sair, o missionário tem que entender quando ele deve ficar, quando ele tem que abrir mão de algo, quando ele não deve abrir mão de algo. É muito complicado essas situações. Mas você tem que saber, meu irmão, que tem momento que você tem que abrir mão daquilo. Você tem que largar, você fica aí segurando, está te prejudicando e você está segurando, você não está sabendo o momento de largar, o momento de soltar. Existem amigos que nós temos que aprender a abrir mão deles para termos crescimento. Amigos que muitas das vezes te faz mal e você tem que aprender a abrir mão dessa situação. Só o Espírito Santo vai te mostrar isso. Não é eu que vou te mostrar. Eu estou aqui como professor tentando abrir a sua mente, porque Deus quer te orientar, quer te conduzir e quer te tornar um verdadeiro missionário da palavra de Deus. Então você tem que saber conhecer a voz do teu Deus, tá? O aprendizado não é como muitos por aí, vou te ensinar a falar língua, agora tem um método de falar língua estranha. Não existe método para Deus, tá? O que existe são princípios e através dos princípios você aguçar a sua mente espiritual para tentar entender a voz de Deus e ouvir quando Deus quer te orientar para determinado fato, assunto, lugar. Imagine se Paulo não fosse sensível à voz do Espírito, quando disse para ele, olha, quando ele ouviu aquela voz daquele homem, passa a Macedônia e nos ajuda. Sensitivo à voz do Espírito. Será que você já não ouviu a voz de realizar algo e você não fez? Deixou para lá? Cuidado, meu irmão, faça a vontade de Deus. Tá? Vamos continuar aqui. Se o aluno vai precisar trabalhar junto com outros missionários nacionais, ele já deve aprender a resolver situações práticas em conjunto no preparo. Então, quando você vai se associar a outros missionários, então você já tem que aprender a resolver algumas situações práticas em conjunto, ou seja, em consonância com outros com que você vai trabalhar. Às vezes você vai estar com outros missionários que pensam diferente, que têm costumes diferentes, meios diferentes, e você tem que aprender a resolver soluções práticas para que você possa conviver com ele e juntos somarem e não dividirem para fazer a obra, mas somarem para um dar força ao outro no que se refere à obra de Deus. Tá? Então o aluno tem que saber fazer isso. Se ele precisa ter uma vida de oração e dependência do Espírito, a aula deve demonstrar essa necessidade de como fazê-lo. Porque você vai precisar ter uma vida de oração. Você vai precisar ter uma dependência do Espírito Santo. Então, quando nós falamos que o missionário deve buscar a Deus, não existe eu volto a repetir, não existe uma fórmula. Eu não vou te ensinar, meu irmão, como orar. Eu estou dizendo que se você tem esse sentimento, tem essa chamada, como missionário, você tem que orar. Você tem que buscar a Deus, você tem que questionar, você tem que falar, você tem que pedir, você tem que ver Deus nas pequenas coisas. E isso faz parte do preparo. É um preparo que você tem que passar. Se a Bíblia é a nossa base e guia, olha, se a Bíblia é a sua base e guia a ser praticada e obedecida, então a autoridade final. Então, na sala de aula e na vida de preparo, deve haver respeito, temor, obediência, busca e conhecimento. Se realmente eu creio que a Bíblia é a base, ela é o guia,
ela é o leme que nos conduz, que a Bíblia deve ser praticada e obedecida, então, mesmo na sala de aula, até no aprendizado, o aluno tem que ter respeito, temor, obediência, busca e conhecimento. Não é debate, não é querer provar. Então, prova. Né? Eu já vi pessoas, prova. Irmão, se o Espírito Santo não te convence, o que adianta eu te provar alguma coisa? Eu tenho que lhe mostrar os caminhos e as ferramentas. Agora, o Espírito Santo que vai te fazer entender. Mas para você entender, você tem que levar a sério. Tem que levar esse aprendizado com temor, com obediência à palavra. E você tem que buscar o conhecimento. Isso aí é de cada um, irmãos. Tem pessoas que conseguem ver mais cedo, outros veem mais tarde. Tiago era da família de Jesus. Tiago era da família de Jesus. Quanto tempo Tiago levou para entender? Questionava. Somente depois da morte e ressurreição que ele se torna um discípulo assíduo de Jesus. Então, às vezes tem pessoas que têm que passar por situações e tomar decisões em momentos em que ele não espera. Então, tudo isso faz parte do preparo do processo de aprendizado de um missionário e, por que não dizer, de um cristão. Vamos continuar aqui. Tudo que Jesus ordenou era baseado no Antigo Testamento e foi exemplificado em Atos e nas epístolas. O missionário não vai poder chegar a um lugar e dizer: você precisa aceitar a Cristo no seu coração e depois ir para outro lugar. O missionário não vai chegar numa etnia cultural e dizer: olha, você precisa aceitar a Cristo no seu coração e vai embora. Não, já falei, já preguei. Não. Jesus usava o Velho Testamento, o Antigo Testamento, Jesus falava da Tanar, Jesus falava da Torá, Jesus falava das leis, os profetas, e você também tem que falar. E isso aí foi exemplificado em Atos, nas cartas paulinas, nas cartas gerais. Você já fez aí as outras matérias sistemáticas, você sabe que o que foi falado no Antigo reflete no Novo, nas epístolas pastorais. Há de se falar acerca da lei, há de se falar acerca da palavra. Então não é só dizer: aceita Jesus do fundo do seu coração. Não. Como? Você tem que ensinar como fazer isso. Não é simples assim, irmão. O missionário não é simplesmente chegar no lugar e falar: Jesus, tem que aceitar Jesus como seu Salvador, senão vai para o inferno. Mas peraí, não é só isso. Jesus não falava isso. Jesus pregava as bases do reino. Jesus falava como era o reino. Jesus explicava: você tem que fazer parte deste reino. A pregação é muito mais além do que dizer aceitar Jesus. Não é isso, não. Olha aí. É bem mais que isso. Tem que ensinar todo o conselho de Deus. As leituras superficiais não vão ser suficiente para isto. Você ler a Bíblia só naquele período que você está na igreja, você só ler versículos isolados, não é suficiente para se pregar a palavra de Deus. Olha aí, ó, o missionário tem que conhecer e ensinar a palavra. Se você é um cristão, meu irmão, você tem que conhecer, você tem que saber e você tem que ensinar a palavra. Para ensinar, você tem que saber. Então a pregação não é superficial. Você tem que aceitar Jesus para ir para os céus. Não é assim, não. A pregação é ensinar todo o conselho de Deus. É falar das Escrituras,
é falar do cumprimento da palavra, é falar do que Cristo, é falar do reino, é falar da chegada do reino, é falar do dono do reino, é falar da seriedade do reino, da paz do reino, da mudança que o reino traz, da santidade do reino. É falar de algo glorioso. Então, perceba que falar a mensagem, pregar a mensagem, não é superficial, mas é muito mais além disso. Deus abençoe os irmãos aí que estão conosco, né? Pela fé e não por provas, né, pastor? Eu acho que é por obras, né, Valdeci, que você quis dizer, isso mesmo. Vivemos pela fé e não por obras, né, para que sejam vistos. E também eu acho que até entendi. Vivemos por fé e não por provas, não vivemos por provas, né? As provas são consequência de nossas decisões e da nossa jornada. Mas Deus nos ajuda a vencer todas elas. Somos provados diariamente, com certeza. Deus abençoe a paz. Saindo do culto abençoado, Deus abençoe Rodinelli. Então, meus irmãos, a pregação do evangelho, o missionário que vai fazer missões, é muito profundo, ele tem que ter uma busca constante da palavra. Olha aí. Então vamos lá. Ao missionário, não basta ler a palavra como se fosse escrita em nossos dias. Ela não foi. Não basta. Você que é missionário, agora eu quero dar um conselho, você que quer ser missionário. Ao missionário não basta ler a palavra como se fosse escrita em nossos dias, porque ela não foi. Ela não foi escrita nos nossos dias. Ela foi escrita em época anterior aos nossos dias, em período que antecede os nossos dias. Ela foi escrita em outra época, em outra cultura. Tá lembrado na aula passada que nós temos que entender que ela existe, a Bíblia foi escrita num sentimento oriental, numa cultura oriental, do Oriente. Ela foi gerada ali no Oriente, não no Ocidente. O Ocidente tem um costume diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente. Por exemplo, a língua brasileira é uma língua que não é a língua original, não é a língua em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi traduzida para o português. Agora, como veio essa tradução? No português, o nosso português, podemos dizer que a nossa língua é uma língua muito rica e muito versátil. Muitas pessoas do exterior se perdem aqui, porque nós temos muitas gírias, muitas palavras com muitos, mas muitos significados. Não é um significado restrito. É como concerto com S, concerto com C, concerto pode ser concerto musical, concerto pode ser de carro, concerto pode ser de arrumar, pode ser enfim, né? Então, o nosso português, a nossa cultura, irmãos, é diferente. Então, quando você vai pregar a palavra, quando você vai falar de Jesus, você tem que entender que você está falando de uma cultura, de um conhecimento, de uma época diferente da época atual, diferente da cultura atual. Então você tem que ter isso na sua mente. Tá? Então, não basta ler a palavra como se fosse escrita nos dias de hoje. Ela não foi. Foi escrita em outra época. Para entender realmente os princípios, temos que voltar e nos identificar com a situação histórica e cultural. Enquanto você não se identificar, enquanto você não entender o histórico cultural daquela situação, você não vai compreender a palavra e, consequentemente, o missionário não vai saber transmitir esta palavra como deve ser feito. Lembra do OICA, eu sempre falo isso, irmão. OICA, observação, interpretação, correlação e aplicação. Lembre do OICA, aplique ele, viva, olha, se alimente do OICA, coma o OICA, viva do OICA, fale do OICA, vista a camisa do OICA. Você tem que ter isso na sua mente, em toda a leitura que você fizer. E você vai ver
que a palavra de Deus vai a cada dia se apresentar diferente para a tua vida e você terá realmente conteúdo missionário para poder fazer missões, para poder ensinar. Tá? Missionário não é só dar um prato de comida para quem precisa, mas também o conhecimento da verdade, desvendar os segredos do reino de uma maneira em que a pessoa entenda. Temos que tirar nossos pressupostos culturais para ver o que realmente acontecia e o que realmente está sendo dito. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós já vamos com certos pressupostos culturais. O que é pressuposto cultural? Pressuposto é aquilo que você já pressupõe que é daquela forma. É aquilo que você já acha que é daquele jeito. E nós temos isso culturalmente pelo conhecimento da nossa cultura. Às vezes nós queremos implantar a nossa cultura naquele versículo, naquela palavra que está sendo dita, e aquela palavra não está dentro da nossa cultura. Então isso aí se chama missões intercultural. Então você tem que entender, abraçar as culturas. Já falamos disso nas aulas aí que iniciamos, falamos um pouco sobre isso. Então, isso tem que ser aplicado. Então, o missionário não basta só dizer eu sou missionário, vou lá, vou levar um pão, vou ajuntar gente, eu vou ajudar quem precisa. Falar da palavra, realizar missões, não são só atos, mas também são as realizações espirituais. Exatamente, muitos falam isso. Nosso irmão Valdeci, como Tomé disse, dá até pouco comentário. O que o irmão disse é que tem muitos dizem me prove na Bíblia, como Tomé disse que só acreditaria se vesse. Nós não precisamos ver, pois vivemos pela fé. Era isso que queria dizer. Exatamente. Então, existem situações que o Espírito Santo revela que você tem que abraçar pela fé. Né? Então, nem tudo é provado literal. Por exemplo, quando nós falamos de escatologia, quando você está estudando acontecimentos que ainda irão acontecer, como você vai provar um acontecimento que ainda vai acontecer? Percebe? O estudo da escatologia é muito profundo, porque você está falando de escatologia, estudar acontecimentos que ainda não aconteceram. Então, como provar isso? Aí ficamos só no campo das ideias, no campo das interpretações. E aí é onde entra o Espírito Santo para tentar fazer você entender que tal linha de raciocínio é possível. Não que a outra linha não é possível, mas são várias ramificações que algumas são passíveis de acontecer. Mas outras, dependendo de alguns princípios, e nós temos que usar princípios para balancearmos o conhecimento, e algumas coisas é impossível que aconteça. Né? Então, temos que tirar os nossos pressupostos culturais, que nós já aprendemos, a nossa cultura, e tentarmos realmente abraçar aquela cultura e entender o que está acontecendo para tentar fazer, então, uma junção, um balanceamento, para que nós possamos mostrar a verdade sem ofender, porque quando você começa a ofender na cultura do próximo, dificilmente. A cultura, aquilo que está errado naquela cultura tem que ser contrastado com a palavra. E a palavra vai ditar os princípios de Deus que vão corrigir os erros culturais que afastam o homem de Deus. Então vamos lá. Ao missionário, aplicada hoje como? Né? Como ela pode ser aplicada hoje? Então, aplicada hoje como a Bíblia? Como essa palavra pode ser aplicada hoje? Já que o missionário sabe que a Bíblia não foi escrita para os dias de hoje, mas foi escrito já dias passados. Então, como aplicar hoje? Como ela é aplicada? Como fazer isso? Olha, não é suficiente a apreensão intelectual do que a Bíblia diz.
Então, só você ter uma compreensão, a apreensão é aprender, né? É você, então, segurar intelectualmente o que a Bíblia diz. Aquele conhecimento intelectual, aquele conhecimento de letra, né? Não é suficiente. Não é suficiente você ter um conhecimento da letra no sentido acadêmico do que a Bíblia diz, e você vai aplicar, então, a palavra. Isso aí não é suficiente. Né? Os princípios bíblicos são para hoje também. Então, você tem que detectar o princípio. Os costumes são diferenciados. A cultura é diferenciada. Algumas modernidades aconteceram no decorrer da história do homem, porém, os princípios bíblicos continuam o mesmo. Quando Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é que Ele não muda os seus princípios. Né? Vou dar um exemplo aqui bem simples para você entender. Uma pessoa que possui princípios, ela não altera os seus princípios. Princípio é aquilo que ela acredita, que ela vivencia e que ela não quer mudar a sua vivência, porque ela crê naquilo de corpo e alma. Né? Por exemplo, uma pessoa que, por princípio, não fala palavra torpe, ela não fala palavra torpe, ela tem um princípio que a palavra torpe traz maldição, então ela não vai se utilizar de palavras que são de baixo calão para não trazer maldições, porque a palavra de baixo calão, a palavra torpe é um princípio para atrair maldições. Então o que ela faz? Por mais que ela viva, por mais que ela conviva com pessoas que falem palavras de baixo calão, por princípio, ela não se deixa levar e não fala, porque ela já tem isso enraizado na sua vida. Então, Deus não muda os seus princípios. Ele é santo, não vai deixar de ser santo. Ele é incorruptível e não vai se corromper. Deus é fiel e nunca será infiel por princípios. Então, o missionário tem que entender e saber que os princípios da Bíblia são para hoje também. Por exemplo, ó, deixa eu dar um exemplo clássico aqui de vivência para você entender. Existem muitas pessoas que pregam usos e costumes, tá? E não princípio. Por exemplo, a calça, se a mulher usar calça, vai para o inferno. Mulher não pode usar calça comprida, mas usa uma saia apertadíssima, que se conforme o movimento é perigoso a saia rasgar. Ah, não pode usar uma calça, mas existem vestimentas que chegam a mostrar traços das roupas íntimas. Então, qual é o consenso? É porque eu estou pregando uso e costume, não princípio. Qual é o princípio bíblico? Princípio de sedução, princípio de pureza, princípio de santidade. Quando eu prego princípios, eu não estou entrando em choque cultural. Quer usar uma calça, use, mas tenha princípio. Quer usar uma saia, use, mas tenha princípio. Se você está numa cultura que usa de uma forma, uma vestimenta diferenciada, mas tem que ter princípio de santidade. Então, quando eu prego o princípio, eu não entro em choque cultural, porque a palavra de Deus, o princípio é o mesmo. A cultura muda, mas o princípio é o mesmo. Então, em vez de eu pregar usos e costumes, eu tenho que pregar o quê? Santificação. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus, o reino de Deus, o que? Purificação. Eu tenho que ensinar que a sedução é o caminho que traz o pecado. A sedução
ela fornece o pecado da prostituição. Então, eu tenho que ensinar princípios. Princípios. E muitas pessoas desconhecem, infelizmente, princípios bíblicos. Confunde princípio com usos e costumes. Usos e costumes é uma coisa, meu irmão. Princípios bíblicos é outra coisa. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O sentido verdadeiro é para os judeus, gregos, romanos, indianos, asiáticos, europeus, latino-americanos, é relevante até aos confins da terra. Então, os princípios bíblicos, eles permanecem firmes. Né? Os princípios bíblicos permanecem firmes. No sentido verdadeiro, é para todos, indianos, asiáticos, europeus, latino-americanos, judeu, brasileiro, italiano, romano, não importa a cultura, o princípio da palavra de Deus, o princípio bíblico, o princípio de Adonai é para todos. E aí tem que se aprender sobre os princípios da palavra de Deus. Quais são os princípios? Quais as primazias do eterno? Qual o princípio do reino? Qual o princípio da palavra? Quando eu falo princípio, não de começo, mas o princípio de ter colunas, ensinamentos que não mudam, que devem ser seguidas, que devem ser obedecidas, que devem ser cuidadas, avaliadas e aperfeiçoadas. Eu estou falando de princípios. Qual é o princípio que você tem como cristão? Quais são os princípios de um cristão? Então, e isso o missionário vai aprender no desenvolvimento do seu ensino, da palavra de Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Cícero Costa de Guarulhos, Deus abençoe. Professor Cícero, Deus abençoe, meu querido. Vamos na fé. Então vamos lá. É para batizar pessoas de todos os povos, incluí-los no corpo de Cristo internacional. Então, quando eu falo de igreja, quando eu falo do corpo de Cristo, eu estou falando de uma igreja invisível, uma igreja que faz parte do corpo do Salvador, uma igreja sem placa, uma igreja sem nome, uma igreja conhecida pelo Espírito Santo e por Cristo. Eu estou falando de uma eclesia, dos chamados para fora. Eu estou falando deste povo que é batizado e que deve ser incluído. Então, quando uma pessoa recebe a mensagem do reino, que não é uma mensagem superficial, mas é um ensinamento acerca do princípio do reino, então ela é batizada, ela é orientada, ela é incluída no corpo de Cristo, no Salvador, e não numa igreja física, material, mas numa igreja invisível que há de herdar o reino dos céus. É a inclusão no reino através do conhecimento da verdade, da palavra e dos princípios. Então, isso é muito importante. Se você ainda não conhece, meu irmão, acerca dos princípios bíblicos da palavra, busque aprender, busque cada vez mais conhecer. E isso depende de você. Ninguém vai colocar isso na tua mente, no teu coração. O próprio Espírito Santo te impulsionará a aprender, a dimensionar, a alargar o seu conhecimento para tal tarefa. Afinal de contas, como missionário, você vai propagar a palavra, não apenas dizer Jesus te ama, mas ensinar. E não só ensinar por palavras, mas ensinar por práticas, por vivência. Vamos lá. Ao missionário, a Bíblia tem que ser aplicada para nós em nossa cultura. Então, em nossa cultura, você tem que aplicar os princípios bíblicos de Deus para a nossa cultura, confrontando a nossa cultura, como Jesus confrontou a cultura judaica nos pontos em que não estavam em conforme à vontade de Deus. Então, existiu alguns pontos da cultura judaica que, com o passar do tempo, perdeu a sua essência, porque
O judaísmo foi perdendo a sua essência, e quando chegou nos tempos de Cristo, Jesus começou a confrontar, né? A confrontar os sacerdotes, alguns levitas, que estavam fazendo erroneamente o trabalho do Senhor. Então foram confrontados com os pontos que não estavam em conformidade com o princípio da palavra. Então, quando você pega uma cultura religiosa, porque existe também religião cultural, então quando você pega uma cultura, você tem que fazer o quê? Contrastar aquela cultura com princípios da palavra, não com usos e costumes, porque usos e costumes variam conforme a cultura, mas os princípios da palavra é o mesmo. Não adianta pregar, tem pastor que prega usos e costumes no altar. Por quê? Porque não sabe ensinar os princípios da palavra. Você, aluno, vamos trabalhar isso na nossa vida. Eu preciso trabalhar isso na minha vida, você precisa trabalhar isso na sua vida. É um processo de preparação para fazermos a vontade de Deus. Tem que ser aplicada da mesma forma na cultura receptora. Então, os princípios devem ser aplicados da mesma forma na cultura receptora, mediante a transformação de forma que signifique muito a cultura e seja fiel à palavra. Então, quando aquela cultura, ou cultura tupi-guarani, a cultura africana, a cultura italiana, a cultura brasileira, a cultura do Nordeste, então, independente da cultura, quando ela recebe a aplicação do princípio bíblico naquela cultura que nós chamamos de cultura receptora, porque está recebendo a aplicação do princípio do reino, então ela vai aprender a ser fiel à palavra. Ela vai, dentro da sua própria cultura, se adequar à palavra. Agora, o que acontece é que muitas pessoas querem implantar usos e costumes da sua cultura na outra cultura. Irmãos, Jesus não fazia isso. Jesus não veio para mudar o judaísmo, Jesus não veio para mudar o africano, o asiático. Jesus veio para ensinar e propagar os princípios do reino, para que cada cultura que aplique os princípios em si recebam a salvação, a transformação e o poder de Deus. Olha aí. Por isso a igreja, ela é invisível. Por isso pessoas serão salvas de todas as partes do planeta. Tem salvo na Índia, tem salvo na China, tem salvo no hinduísmo, tem salvo em todos os lugares. Por quê? Porque quando eles vivem o princípio da palavra, a salvação os alcançará. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu sinto a presença de Deus aqui. Olha aí. A palavra deve ser obedecida com respeito e temor, né? Os princípios de Deus devem ser obedecidos com respeito e temor. É muito comum ouvir dizer: tudo bem para Paulo, mas eu não sou Paulo, vou ficar na minha. Né? Eu estou aqui usando Paulo como genérico. Ah, tudo bem, mas ele é pastor, eu não sou pastor. Ah, mas ele é missionário, eu não sou missionário. Ah, mas ele é batizado, eu não sou batizado. Ah, ela canta no coral, eu não canto no coral. Então quer dizer que eu vou ficar na minha? Não é assim que funciona, meu irmão. Mas Paulo estava sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus em dar um recado e uma direção de vida para todos. Mas aquele que está lá, ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Ah, mas eu não sou ele. Mas você também deve ser dirigido pelo Espírito Santo. Você não é, mas deve ser dirigido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer dirigir a todos. Olha aí. Não podemos ignorar a Bíblia e conhecer a Deus. Como é que você quer ignorar a palavra? Como é que você quer ficar na sua? Quer ir só na igreja, cantar um hino, voltar para casa? Como é que você quer ignorar o próprio Cristo revelado na palavra e dizer que conhece a Deus? Não tem como você fazer isso. Tá? Não podemos ser crentes e não crer na comunicação de Deus para com seus filhos. Se nós somos crentes, temos que crer que Deus se comunica com seus filhos
através do Espírito Santo. Não podemos louvar a Deus e rejeitar a Bíblia, que nos dá a maneira de como fazê-lo. Eu quero louvar a Deus, mas eu rejeito a Bíblia, que me ensina a maneira de fazer esse louvor, a maneira que eu devo louvar a Deus. Princípios. Não podemos ser seguidores de Cristo sem saber quem Ele é, nem o que Ele quer. Tem pessoas que não sabem. Meu Deus, são seguidores de quem? Se não sabe quem Ele é, se não sabe o que Ele quer. E você só vai saber, meu irmão, missionário, você só vai saber se você se aprofundar na palavra de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve diligentemente buscar o conhecimento de Deus na palavra. O verdadeiro discípulo, ele busca na palavra o conhecimento de Deus. Sempre crescendo, sempre crescendo. Sempre sendo moldado, transformado por ela. E ele exige disciplina e devoção. Exige ajuda do Espírito Santo e comprometimento com a obediência. Agora, quais os critérios para a escolha de missionário? Vamos falar um pouco dos critérios? O que é um critério? O critério é aquilo que se deve ter, aquilo que se deve fazer. Um critério é a exigência que se deve ter. Eu vou dar um exemplo. Jonas, Deus pediu para Jonas ir pregar a Nínive, né? Você conhece essa passagem, eu não quero entrar para não prolongar, mas Jonas era para ir pregar em Nínive. Eu tenho até um vídeo sobre Jonas, o caminho que ele fez aí, acho que é em Geografia Bíblica. Então Jonas era para pregar em Nínive. Aí Jonas desce para Tarsis, e compra uma passagem para Tarsis, né? É isso. Desce a Jope e compra uma passagem para Tarsis. Qual foi o critério que o capitão do navio usou para vender a passagem para Jonas? Qual o critério que ele usou? O critério dele foi só querer receber dinheiro. Jonas pagou a passagem e embarcou. Quando Jonas embarcou no navio, o que aconteceu com o navio, irmãos? Alta tempestade, os marinheiros, o capitão começou a jogar as coisas do navio, porque eles iam afundar, até descobrir que o problema era Jonas. Então, por causa do critério do capitão, ele passou a ter um problema. Por quê? Porque ele não teve critério. Então, o capitão do navio não usou de critérios para aceitar Jonas, simplesmente pagamento de uma passagem. Por quê? Ele não perguntou quem era Jonas. Se ele perguntasse, Jonas ia falar que era de tal lugar, que era profeta, servo de Deus. Né? Não perguntou o que ele ia fazer, o que você vai fazer. Perceba que quando você vai viajar de um país para o outro, você sai do Brasil, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, quando você passa ali nos policiais federais, quais são os critérios? Eles perguntam o que você vai fazer, não é assim? Quem é você? O que você vai fazer? Você está de férias? Aonde você vai dormir? Aonde você vai ficar? Porque existem critérios. Né? Hoje você vai entrar num clube, tem critérios para se associar no clube. Não, lá no clube você tem que pagar isso, só que não é só pagar. Lá não pode usar tal roupa, lá não pode entrar desse jeito, lá não pode andar descalço, lá não pode usar chinelo, você não pode entrar na piscina sem fazer um exame. Existem alguns critérios. Então, toda associação, toda reunião, todo movimento sempre tem um critério para poder fazer parte. Quais são os critérios para ser um missionário, então? Quais são os critérios? É simplesmente chegar, derramar um óleo de unção? Não se tem critérios? Nós vemos pastores consagrando pessoas e não tem critério nenhum. Ah, não, sobe lá no monte obreiro, orou, Deus revelou, derramaram o azeite e desceu o pastor. Não tem critérios? Será que Jesus não teve critérios para com os discípulos? Quando aquele jovem chegou, Senhor, o que farei para lhe dar a vida eterna? Jesus não passou nenhum critério para ele, nem uma norma.
Ó, obedeça a palavra. Ah, eu tenho obedecido, pois te falta uma coisa. Só falta um critério. Só falta uma exigência. E gozado que a exigência de Jesus não estava na lei. Não tem uma lei lá dizendo que você tem que vender tudo para servir a Deus. Que você tem que vender seus bens para servir a Deus. Não tem esse critério. Mas Jesus olhando para ele diz, pois te falta um critério. Vai, vende tudo quanto tem, dê aos pobres, vem e me segue. Agora esse é o critério para você, esse critério. Então, quais são os critérios? Pastor Sandoval, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Maravilha, meu pastor. Saudade, hein? Um abraço. Uma banda paz aí para toda a sua família, em nome de Jesus. Critérios. Tem o nosso irmão aí que de Angola, Luanda. Nosso irmão aí de Angola, tá aqui, deixa eu pôr aqui ele aí. Como fazer para ter o manual a partir de Angola, Luanda? Faça contato depois pela secretaria, tá bom, meu irmão? Nosso irmão de Angola, ele é angolano, ele sabe que tem uns lugares que ele vai lá que tem que ter critérios. Será que lá em Angola consagra pastor de qualquer maneira? Critérios. Só que tem pessoas que não querem passar por critérios, eles querem pular a cerca, eles querem achar um caminho mais fácil. Não, meu irmão, tem que ter critérios, exigências, sim. Para ser servo do Senhor existem critérios. E para separar missionários tem que ter mais critério ainda. Mais critério ainda. Vamos ver então? Ó, vamos ver aqui. Orando então no temor do Senhor, por sabedoria do alto. Tem que orar. Quando você vai escolher um missionário, você que é um líder, para ser missionário, tem que orar. A oração é a chave. Orando, então, no Senhor, no temor do Senhor, por sabedoria do alto. O Espírito Santo nos dará uma orientação muito simples. O Espírito Santo dá uma orientação muito simples. Eu vou te dar essa orientação muito simples. Simples. 3 critérios só, 3 critérios. Vamos usar os critérios de Atos, capítulo 6, versículo 3. Vamos usar esse critério? O que diz Atos? Olha aí, olha o texto. Atos, capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Já vemos aqui, quando nós aplicamos o OICA, a observação, podemos detectar nesse texto o qual o Espírito Santo deu por orientação, né? Por orientação. Deus abençoe nosso irmão, pastor Moisés, Teresina, oh, glória a Deus. Deus abençoe pastor Moisés, eu quero mandar um abraço aí para todos os irmãos de Teresina que estão conectados conosco aí na nossa sala de aula. Deus os abençoe, um abraço apertado com Cristo e a vitória é nossa pelo poder de Deus. Então vamos lá. Critérios, eu estou falando de critérios. Então vamos falar de 3 critérios. Abra sua Bíblia em Atos aí. Vamos contrastar a Bíblia. Ó, primeiro critério, vamos ver aqui, ó. Boa reputação. Primeiro critério que o Espírito Santo deu aos apóstolos para separar os diáconos. Olha que estamos falando de diáconos. Diáconos é servo, diácono, no grego, servo, ministro. Missionário também é um diácono, porque ele é um servo. Olha, para ser um servo, para ser um missionário, qual o critério? Boa reputação. Segundo critério, cheio do Espírito. Terceiro critério, cheio de sabedoria. Esses são os critérios para se separar um missionário. E você tem que se enquadrar nesses critérios. Fernando Lima, Deus abençoe, meu irmão, um abraço, glória a Deus, maravilha. Então, esses são os critérios. Vamos ver o primeiro critério. Vamos ver aqui o primeiro critério. Boa reputação. Esse boa reputação, no original grego, está escrito martureu, martureu, no grego. Significa ser uma testemunha. Também significa dar testemunho. Também significa honroso.
Então, o primeiro critério é ter boa reputação. No grego, não é só ser famoso, porque tem pessoas que têm reputação, são famosas, você não sabe nada que ele está fazendo de errado. Mas não é uma boa reputação mundana. Eles estavam falando de realizar a palavra, o evangelho, de dar atendimento aos irmãos, dar atendimento àqueles que estavam vindo para o reino, que estavam aceitando os princípios do reino, para servir as viúvas, para servir aquelas o qual uma chegou a dar tudo que tinha para o eterno, deu o que ela tinha de oferta. Então, para fazer esse serviço, tinha que ser uma testemunha de Cristo. E não só ser testemunha, não só falar eu sou cristão, não, tinha que dar testemunho. Uma coisa é ser, outra coisa é dar. Uma coisa é você se chamar cristão, outra coisa é você dar testemunho de cristão. Tem pessoas que se chamam cristão, mas não dão testemunho de cristão. Estão dentro da igreja, ora, canta, prega, mas não dá testemunho. E tem uns que dão testemunho, mas não são honrosos, não honram o nome de Jesus. Lembra de Malaquias capítulo 2? Aquele que não colocar no seu coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição sobre ele. Sim, transformarei as suas bênçãos em maldição. Já tenho amaldiçoado, porque não colocaste isso no coração. Lê lá, Malaquias capítulo 2. Malaquias não é só dízimo, não. Malaquias também fala de honra. Então tem que ser honroso, boa reputação. Olha aí, então temos aí, primeiro critério, tem que ser testemunha, tem que dar testemunho, tem que ser honroso. Boa reputação. Se não tiver, ninguém diga no momento da escolha, talvez vá melhorar. Né? Tem pessoas que dizem isso, não, pastor, coloca que ele vai melhorar. Irmão, quem não faz o melhor antes, depois não melhora. Quantos casamentos que eu já vi terminar com essa história? Não, é assim, depois que casar melhora. Não, depois que casar muda. Irmão, não muda, meu irmão. Não muda. A palavra do Senhor diz, ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Se não for fiel no pouco, não tem como colocar no muito. Ou seja, se você não for fiel, se você não tiver mudança no início, não adianta que depois não muda. Se aquela pessoa que você vai chamar para ser diácono não serve bem os irmãos antes, não adianta que depois de ser não vai servir. Se a pessoa não sabe ministrar antes, não adianta pôr que depois não vai saber ministrar, não vai ter melhora. Irmão, não é assim. Jesus, ele chama, capacita e envia. Chama, capacita e envia. Ele não chama e envia para depois capacitar. Não é assim que funciona. Ô, meu irmão, Jesus com 12 anos já não sabia de tudo, mas com 12 anos não começou o ministério, começou com 30 anos de idade. Davi recebeu a unção para ser rei com 17 anos, lá quando era pastor de ovelha na casa do seu pai Jessé, mas se tornou rei de Israel? Não, depois ele foi capacitado para isso. Saulo se converteu a caminho de Damasco, ele já foi pregar o evangelho? Não, ficou 12 anos lá, trabalhando consertando tenda, rede lá, ficou lá. Ô, irmão, não é assim, irmão. Então, não, você não vai aprender na prática lá, não. Você tem que se preparar antes. Não vai melhorar depois. Se você não aprender, vai piorar. Porque se você for despreparado, você vai perder a fé, você vai desviar. Quantos cristãos eu conheço, amigos meus, que se desviaram no percurso? Se desviaram no percurso. Então, tem que ser de testemunha antes de separar. Antes de chamar para a obra, já tem que ser uma pessoa íntegra, fiel, temente. Já tem que conhecer os princípios do reino antes. O que diz o texto? Olha o que Paulo escreveu. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja.
que seja um primeiro provado. Ou seja, que primeiro demonstre que ele tem capacidade para ser. Primeiro tem que provar para ver se ele é, né, o servidor, se ele dá testemunho, se ele é honroso. Então, primeiro tem que ser provado, experimentado. A palavra provar ali é experimentar, experimentado. Né? Então, esse é o primeiro critério. Vamos continuar aqui. Segundo critério, cheio do Espírito Santo. Aí são duas palavras, o cheio e o Espírito. Aí no caso é plereis pneumatos. Plereis pneumatos, né? Tem um acento lá. Olha aí, ó. Plereis, aqui é pleo, ó, tá vendo aqui, ó? Tem um acento aqui no é, ó. Tem um acento no é. Plereis pneumatos. Plereis pneumatos. Plereis é aquele verbo pleros, né? Então, faz parte daquele verbo pleros. Ó, o verbo pleros. Deixa eu voltar aqui. O que sai? Pleros. Cheio. Significa cheio. Pleros. Cheio. Preenchido. Completo. Em oposição ao vazio. Ou seja, vazio é não ter nada. Pleros é ter tudo. Então, é uma pessoa cheia, completa. Nós já falamos, você já aprendeu em pneumagiologia, na matéria sistemática de pneumologia, que tem duas palavras gregas para cheio. Pleiros, que é o pleros, e o pimpleime, né? Pleiros e pimpleime. Um é cheio de dentro para fora e o cheio de fora para dentro. Todos os dois é cheio. Só que tem a fonte. Uma fonte está dentro, outra fonte está fora. Mas quando eles estão falando ali no pleres, ser cheios do Espírito, do ruar, do sopro, estão se referindo a Jesus, a Deus, ao Eterno, à palavra, ao reino. Então tem que ser preenchido do reino, preenchido de Cristo, preenchido da palavra. E não vazio de Cristo, vazio da palavra, vazio do reino. Então o segundo critério é estar cheio do reino. É estar preenchido com o reino. Como é que você vai separar um missionário, separar um obreiro, separar um diácono, separar um presbítero, separar um evangelista, separar um pastor, separar um apóstolo, separar uma pessoa para uma função específica? Não estou falando de níveis de autoridade, eu estou falando de funções específicas de trabalho. Como é que você vai separar para funções específicas de trabalho uma pessoa que não está cheia do reino, não está cheia da palavra, não está cheia de Deus? Ô, irmão. Então, o segundo critério é estar cheio, preenchido, completo. Se há dúvidas, ainda não há complexidade, tem que estar completo. Segundo critério. Como medir? Mas aí vem a pergunta, pastor, como que nós vamos medir quem está cheio? É o que fala a língua? É o que profetiza, mas fulano não profetiza. É o que fala a língua, mas fulano não fala língua estranha. É o que cura, mas fulano não cura. Como medir se ele está cheio do reino ou não? Se ele está cheio de Cristo ou não? Como fazer essa medição, meus irmãos? Não se deixe levar porque alguém profetiza. Não se deixe levar porque alguém faz fogo cair do céu, como diz o ditado dos pentecostais. Ah, caiu fogo do céu. Eu conheci um evangelista quando eu pastoreava uma congregação numa cidade e num local, não vou falar por ética, mas eu vivenciei, e chegou lá um evangelista, irmão, mais usado por Deus, usado. Ele pregava, descia fogo do céu, a igreja sapateava. Pense num evangelista. Palavra, o homem pregava, era coisa espetacular. O povo ficava doido, profetizava. Aí tinha um diácono nosso, diácono muito amigo meu, e pegou esse evangelista e levou para hospedar na casa dele, porque não tinha lugar. Ele não foi, entenda, não foi eu que convidei, não era convidado da igreja, ele apareceu lá, era conhecido de alguns irmãos,
e pregou uma noite, enfim, e fez, e aí esse diácono levou para casa dele. Irmãos, ele passou uma semana fazendo um trabalho de evangelismo lá no bairro, mas não deu uma semana, irmão. Ele fugiu com a mulher do diácono. Olha o evangelista, caía fogo do céu. Fugiu com a mulher do diácono. Aí o diácono chegou chorando na igreja. E a mulher deixou uma carta, fugiu. Não deu 2 meses, irmão, 2 meses. A mulher voltou para casa desiludida. Não era aquilo que ela queria. Olha aí, um evangelista. Você não se mede uma pessoa que está cheia de Deus pelos dons. Os dons são ferramentas que Deus dá para que o trabalho desenvolva, mas não se esqueça que existe crentes carnais. Qual é o crente carnal? É o crente que tem o Espírito Santo, tem os dons, mas pratica ainda as obras da carne. E não quer dizer que ele está cheio. Ele é usado naquele momento, naquele dom para ganhar almas, mas não quer dizer que ele está cheio. A palavra do Senhor diz, não dá tempo de lermos, que as horas já foi, que muitos naquele dia, você pode procurar que você vai achar, muitos naquele dia, se tiver alguém que está me assistindo aí, posta aí, bom, eu quero ver se você está me assistindo. Eu quero ver, aluno, se você está comigo na sala de aula. Me ajude agora aí a ensinar. Coloque agora aí na mensagem o texto que diz da palavra de Deus, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos língua, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome, Senhor, fizemos maravilhas, curas. Procura o texto, eu não lembro se é em Mateus, Lucas, está por aí. Procura o texto aí. É Mateus 7, 6. Põe aí, põe aí. Pastor Helena, eu sei que a senhora está ao vivo aí. Põe aí. Cadê os irmãos aí? Coloca aí. Põe aí, não precisa escrever o versículo. É só pôr o livro, capítulo e versículo. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, falamos língua estranha. Sabe o que Jesus vai responder para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Eu não vos conheço. Agora, como é que Jesus não conhece quem está falando em língua? Como é que Jesus não conhece quem está profetizando? Não está profetizando em nome dele? Como é que ele não conhece? Sabe por que ele não conhece, meu irmão? Porque são carnais. Dizem estar com Cristo, mas praticam obras da carne. Não pode sair água salgada e água doce da mesma fonte, meu irmão. Se sair água salgada, já era. Já era, é fonte estragada. Então, como medir? É pelo fruto, meu irmão. Pelo fruto. Jesus disse: pelo fruto conhecereis. Você conhece a árvore pelo fruto. Então, para você saber, quando você for separar um diácono, você que é obreiro, você que é líder, quando for escolher alguém, olhe o fruto, pelo fruto os conhecereis. Ah, nós já falamos disso aí no curso, você já aprendeu sobre isso. Pelo fruto os conhecereis. Temperança, domínio próprio, benignidade, bondade. Obrigado, pastor Helena. Olha aí, Mateus capítulo 7, 22. Deus abençoe, pastor Helena. Foi rápida no gatilho aí e colocou para nós. Olha que benção. Vou até colocar aqui, olha, a pastora colocou, irmãos, olha aí. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos naquele dia me dirão, olha aí, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? Porque eles profetizavam, escute isso, eles profetizavam, falavam língua estranha, expulsava demônio, fazia milagres, maravilha. Sabe o que eles não faziam? Não produzia fruto. É isso mesmo, meu irmão. O segredo daquele que está cheio, ele produz fruto, ele abençoa, ele ajuda, ele abre a porta, ele mostra o caminho, ele é benigno.
ele temperante, e aí vai, é bondoso. Então, ele produz fruto. Então, como você vai medir o seu escolhido? Qual é o critério? O critério é ser cheio. Como é que eu sei que ele está cheio? Como medir? Pelo fruto. Ok? Então, primeiro critério, boa reputação. Segundo critério, cheio do Espírito. Né? Terceiro critério, sabedoria. E no grego significa sofias. Sofias significa conhecimento variado das coisas humanas e divinas. Conhecimento variado das coisas humanas e divinas. O que é sábio, ele tem sabedoria divina e sabedoria terrena. Ele sabe equilibrar as duas sabedorias. Então, ele é sábio aos homens e é sábio espiritualmente aos olhos de Deus. Sabedoria, prática de viver conforme as leis de Deus na vida diária. E sabedoria para o trabalho específico. Então, olha, ele é sábio para viver conforme a lei de Deus na sua vida diária e é sábio no trabalho específico que ele vai realizar. Então você viu que missionário, para ser missionário, tem que ter critérios. No mínimo esses 3 critérios aí na sua vida para ser sábio, tá? Então você tem que ter. E aí existe 2 tipos de sabedoria, nós já falamos sobre isso em matéria. Se você já fez o curso teológico, chegou até aqui, você já viu essa aula. Existe sabedoria dos céus, divina, e a sabedoria humana. Né? Na sabedoria humana, você sabe sobressair. Existe diferença, irmão, de sabedoria e conhecimento. Sabedoria é do verbo saber. Saber. Conhecimento é do verbo conhecer. Conhecimento é teórico. Guarde isso na tua mente. Conhecimento é teórico. Então você está adquirindo aqui comigo conhecimento, teoria. Conhecimento é teórico. Sabedoria é prática. Eita, olha aí. Você só pode dizer que sabe se você provou, se você vivenciou, se você praticou. Conhecimento é teoria. Vou dar um exemplo. Ó, o camarada, ele estudou para ser mecânico, mas nunca desmontou o motor. Então ele tem a teoria, ele conhece, mas não sabe porque não fez ainda. E às vezes ele tem o conhecimento, ele vai fazer, mas ele solta por um lado que não é para soltar, começa a desmontagem por um lado que não é para desmontar, apanha aqui, na verdade, apanha um pouco ali, aí ele pega a prática. Depois que ele pega a prática, ele sabe. Já viu quando a pessoa pergunta para você conhece tal pessoa? Aí você fala, eu conheço. Conheço? Você sabe se ele é assim? Ah, eu não sei. Por quê? Porque você conhece, mas não tem vivência, não convive. Você conhece porque ouviu falar, mas quando você passa a conviver, você passa a saber quem ele é. Então, há diferença de sabedoria e conhecimento. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido, que você possa, no final dessa aula, realizar uma boa prova, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos ficar por aqui, encerramos aqui a matéria de missiologia, que você possa aí aproveitar todos os pontos que nós fizemos, que você possa aproveitar, que você possa praticar e colocar em prática na sua vida cotidiana e que Deus possa verdadeiramente abençoar a sua vida. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui ao vivo nessa sala de aula, Pastor Helena, Deus abençoe sua vida, muito obrigado aí por ter me auxiliado na colocação do versículo, sempre você é uma bênção do Senhor na nossa vida, e os demais irmãos que participaram aqui da nossa live, desta aula, que Deus abençoe. Se você não está assistindo mais essa aula ao vivo, que você possa participar das nossas aulas, nós temos aí um cronograma, se não faz parte do nosso grupo de alunos, você pode fazer, compartilhe, deixa o seu like, irmão, dê um joinha, tá? Clica aí no joinha, você me ajuda,
ajuda o YouTube a propagar nossas videoaulas e pode alcançar muito mais vida do que nós imaginamos. Não perca a próxima aula. A próxima aula nós vamos começar a matéria de ética cristã. Então não perca a próxima aula. Já encerramos aqui Missiologia. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que o Senhor Jesus venha a mantê-lo assim firme. Não pare, continue conosco. Deus te abençoe e seja um explorador sempre e nunca um turista somente. Deus te abençoe.